9h23, conforme havíamos anunciado, hoje é dia da saúde ocular. Está conosco aqui Dr. Mário Corso, da Santa Maria, Instituto de Oftalmologia, para a gente conversar um pouquinho sobre esse que é um dos sentidos importantes também do nosso corpo, né? O sentido da visão. Doutor, muito obrigado por estar aqui conosco. Vamos falar um pouquinho sobre essa data, sobre os cuidados que devemos ter aí com os nossos olhos, com a visão, um todo? Bom dia, Ivan. Bom dia aos ouvintes da Rádio Princesa. Realmente é uma data muito importante. Foi instituída pela Organização Mundial de Saúde a partir do ano 2000, quando iniciou uma campanha chamada Sight First nos Estados Unidos, pelo Clube Lions, né, de serviço, em que se procurava atender ou proporcionar uma maior atenção aos cuidados da visão lá nos Estados Unidos, e depois isso foi encampado pela Organização Mundial de Saúde e definiu essa data como uma data para lembrar dos cuidados visuais. Então dia 10 é a data então que nós temos então justamente para ter essa Isso, é uma data atenção mundialmente que é para lembrar dos cuidados com a visão. Na verdade, assim, existem uma estimativa, mais ou menos no Brasil, por exemplo, de 1.200.000 cegos ou deficientes visuais graves. Destes, cerca de 60%, então a gente colocaria em torno de umas 700.000 pessoas com cegueira potencialmente evitáveis. E por que acontece que é dessas pessoas terem uma doença que talvez pudesse ser evitada? Existem muitos que, infelizmente, muitas doenças a gente não consegue evitar, ou alguns acidentes que, apesar de cirurgia, ou algumas casos de doenças mais graves que mesmo com intervenção médica, etc., leva à perda de visão. Mas desses 1.200.000, a gente sabe que pelo menos 700.000 poderia ter sido evitado. E como poderia ter sido evitado isso? Principalmente da conscientização das pessoas de atos de prevenção. É como a prevenção do câncer de próstata, de câncer de mama. A visão tem uma série de patologias que elas podem ser preveníveis, podem ser evitáveis ou pelo menos mitigados, assim, tentar pelo menos diminuir os danos que ela causa se a pessoa descobrir cedo e tratar cedo. Então algumas doenças podem ser evitadas ou pelo menos evitar os danos se você procurar atendimento cedo, precocemente, e ter os cuidados necessários. Ou seja, me parece que a palavra-chave é prevenção, então. Como quase tudo na vida, né? Tudo na vida. Dos problemas às doenças, né? Agora, doutor, que número altíssimo de pessoas, né? E que percentual também de maneira igual que poderíamos ter aí de pessoas, pelo menos aí fora desse cenário aí tão triste, mas que é infelizmente uma realidade. É verdade, Ivan. Dentre essas doenças, para você ter uma ideia, assim, o diabetes é uma das que mais leva à perda de visão irreversível, simplesmente por uma falta ou uma negligência de cuidado da própria pessoa, às vezes, porque o diabético ele não percebe que o que ele não cuida hoje, ele vai pagar o preço em termos de outras patologias ou complicações em outros órgãos do organismo, geralmente 5 a 10 anos depois, uma evolução meio ruim. Então, deixou o açúcar subir muito, acima de 100, 110, que é o limite aí, né, de 70 a 110 a glicemia, você deixou ir a 150, 200, 300, nesse momento da vida você pode não sentir nenhum grande problema, embora às vezes possa ter consequências imediatas, né? Mas você vai ter uma repercussão em órgãos-alvos do diabetes, como o coração, rins e principalmente os olhos, lá depois de 8, 10 anos que a doença já está instalada e que você não cuidou anteriormente. Então, como a gente fala, é um pecado que você vai pagar mais tarde. Outras doenças também, como tumores oculares, quanto mais cedo a gente diagnostica, mais fácil a prevenção. Algumas lesões de retina que são predisponentes para descolamento também podem ser às vezes evitáveis se a pessoa tem algumas distrofias ou degenerações da retina, que é a membranazinha que reveste o olho por dentro, que pode ser tratado precocemente para evitar que no futuro elas tenham um aumento de risco para descolamento. Outra doença muito importante é o glaucoma, que é uma doença que em que ocorre um aumento da pressão de um líquido dentro do olho. Esse aumento dessa pressão do líquido acaba comprimindo o nervo óptico e leva a uma perda irreversível de visão. Só que essa perda é tão lenta, tão devagar, que a pessoa realmente não percebe nada. Ela só vai notar quando está num estágio avançado da doença, com uma perda irreversível. Então hoje existe uma série de equipamentos disponíveis, como tomografia de coerência óptica, que permitem que a gente documente o estado do fundo do olho, do nervo óptico,
nos casos suspeitos, porque existe um grande número de pacientes que têm suspeição para glaucoma. Então tem aqueles casos que a gente chama de borderline, ou limítrofe, né? Que se fica na dúvida se é ou não é um glaucoma, mas hoje você tem como documentar isso e levar um acompanhamento anual para que você perceba precocemente quando começam as alterações do glaucoma. E aí tratar isso o mais precocemente possível, que é feito com colírios, às vezes, que você pode, de longo prazo, manter assim um controle da doença sem nenhuma repercussão. Olha só, bom, doutor Mário, eu tive já várias oportunidades de entrevistá-lo aqui, várias perguntas também, vários assuntos nós debatemos aqui, inclusive, e eu tive uma pergunta aqui que eu esqueci de fazer ao senhor e hoje, agora acabei lembrando aqui, de quanto em quanto tempo seria bom uma pessoa buscar justamente um profissional? Como é que às vezes eu não posso não ter nenhum sintoma, como o senhor mesmo destacou, né? Mas lá na frente eu vou ter um problema de visão, que é a questão da pressão no olho, né? Do aumento da pressão do olho, às vezes até uma questão da pessoa esfregar, um pequeno estrabismo, enfim, qualquer doença assim, até de um... A gente recomenda, o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, ele recomenda que as pessoas façam pelo menos uma avaliação oftalmológica por ano. Uma por ano. Mais tardar a cada 2 anos. E também dependendo da faixa etária ou da patologia que a pessoa já apresenta quando diagnosticado numa primeira visita, por exemplo. Então, o diabético é essencial que veja uma vez por ano. Pessoas que têm o olho perfeitamente normal, que estão com um grau controlado, pode às vezes passar essa visita em 2 anos. Crianças em fase de desenvolvimento, tem que se perceber qualquer variação de visão da criança, consultar o mais breve possível e aí acompanhar, às vezes semestralmente ou anualmente. Mas, de modo geral, uma consulta a cada ano. As crianças é muito bom se prestar atenção, porque a prevenção da cegueira começa já ao nascimento. Então, hoje tem aquele teste do olhinho, como se fazia e se faz ainda o teste do pezinho, o teste auditivo e tal, para ver deficiências de audição. E o teste de pezinho para ver várias outras doenças. Existe o teste do olhinho, que se percebe, que se procura descobrir qual é a possibilidade de ter alguma alteração na criança já nos primeiros dias de vida. Então, os pais podem ficar atentos com os filhos em casa, no sentido de perceber se a criança começa a ter algum desvio dos olhos, desvios transitórios até os 6 meses de idade. Desvio, a gente está falando aqui de movimento irregular dos olhos, alguma variação do movimento dos olhos, entortar os olhos, ou vesguinho, estrabismo, que a gente chamava. Até os 6 meses de idade, algum desvio ocasional pode ser normal, mas nenhum desvio se mantém como normal depois de 6 meses de idade. Então, qualquer criança que tenha um desvio permanente deve consultar desde os primeiros meses de vida. E criança que tem algum desvio que permanece depois de 6 meses deve ser reavaliado. Então, na verdade, sim, não tem uma idade para a criança começar a cuidar. Quanto mais cedo, melhor. Os cuidados que a gente recomenda: percebeu que a criança tem um lacrimejamento excessivo, sensibilidade à luz, que ela se afasta de ambientes muito claros, ela tenta se esconder, não gosta da luz. Desvio, fecha um pouquinho o olho. Isso, fecha um pouquinho o olho, aperta o olho, está no colo da mãe. Se você põe para o sol, ela se encosta no colo e tenta se esconder no braço da mãe. Nas fotografias com flash, se um olho fica da cor do outro, porque era comum antigamente a gente fazer fotografia com flash, ficar o olho vermelho, a menina da vista ficava vermelhinha, que é um reflexo de fundo de olho. Hoje, com os equipamentos digitais, existe uma compensação disso, então quase não aparece. Mas, de qualquer forma, qualquer fotografia com flash que você perceba a diferença de cor de um olho para o outro na pupila, na menina da vista, um vermelho, um preto, um de uma cor, outro de outro, sempre é bom consultar. Então, desvio dos olhos, consultar precocemente. Diferença de cor dos olhos numa fotografia com flash, lacrimejamento excessivo, desvio dos olhos, olhinho torto, vesgo, sempre são sinais para consultar precocemente. A outra coisa também importante é a criança em idade escolar, que ela começa a não ser meio arredia, a ficar estudando, ou a criança que esfrega muito os olhos, que aperta os olhos, ou que se afasta das coisas, ou se aproxima muito das coisas para ver também, é importante levar para uma avaliação oftalmológica. Um outro dado importante que a gente tem é que está aumentando muito o índice de miopia e astigmatismo nas crianças. Isso tem uma relação muito próxima com o excesso de atividade de perto, computador, celular, uso de tablets, videogame, esses joguinhos que a criança fica no celular quase que o dia inteiro. Existe um estudo que está mostrando evidência dessa relação de atividade demais de perto
a ausência de atividade ao ar livre com o uso de visão de longe, com o surgimento de maior índice de miopia e astigmatismo. Então os pais também às vezes... Olha só, desculpa, já está aparecendo então? Sim, tem uma relação. Não é que o computador faça mal ou o celular faça mal. O grande problema é o tempo que você passa nesses aparelhos, o tempo que você fica, muito tempo de perto. Então, comparando antigamente, às vezes uma pessoa que lia muito, ou estudava muito, às vezes a gente pensava que ele era... Por ele ser míope, ele ficava muito mais atento ao livro, estudando mais, era mais introvertido. Uhum. Hoje a gente sabe que não, que o excesso de atividade de perto também estimula o desenvolvimento de miopia e astigmatismo. A gente não entende ainda muito bem qual o mecanismo disso, mas há uma relação muito forte com o excesso de atividade de perto. Então, por exemplo, na Alemanha já existem estudos e, consequentemente, algumas medidas que eles recomendam não deixar a criança muito tempo com o celular até os 2 anos de idade, ou não dar celular para a criança até os 2 anos de idade. Pode chorar à vontade, mas não dê. Isso, é porque é muito cômodo. A gente dá o celular para a criança, ele pega um joguinho, ele já fica quieto. Uhum. Mas isso tem uma repercussão mais tardia depois. E dos 2 anos até os 12, 13 anos de idade, limitar isso quando não necessário. Agora a gente entende que existe essa pandemia aí. Se torna mais difícil de tirar da frente porque você tem que as aulas online, etc, né? Mas limitar o tempo que fica para as coisas não necessárias, né? Joguinho demais, redes sociais demais, essas atividades. Tem uma estimativa de horário, de tempo que essa criança possa ficar à frente do computador, do tablet, do celular? Na Alemanha tem empresas ligadas à pesquisa de visão, etc, como as AIS, que no próprio site deles eles recomendam que até os 12, 13 anos de idade ficasse no máximo 1 hora por dia. Uhum. E nos Estados Unidos existe eles descreveram uma síndrome do usuário de computador também, que se aplica também para celular, etc., que é a síndrome do 20-20-20 ali, quer dizer, uma orientação da regra dos 20 para o usuário de celular e computador, que a cada 20 minutos a gente fazer uma pequena pausa para olhar para longe. Outra coisa importante é lembrar de piscar com frequência. Porque quando a gente fica muito no computador, a gente esquece de piscar. Isso deixa o olho evaporar a lágrima muito rápido, então a gente começa a ter sensibilidade com ardência, irritação, lacrimejamento, por lacrimejamento reflexo, porque você deixou o olho ficar muito seco um pouco antes. Então lembrar de piscar mais, fazer pausas a cada 20 minutos em média e de preferência manter uns 20 segundos aí olhando para longe para uma distância superior a 20 pés, que equivale para nós a mais ou menos 5 metros. Olha só, gente, essa dica é muito interessante, né? É importante as pessoas abrirem o olho para fora, buscar uma visão mais longe do que essa que a gente está habitual aí, ficar só na frente do computador, do celular.